Vamos então para a nossa segunda aula sobre o Partido Socialista Brasileiro, este novo partido que está acontecendo em Fama. Como havia prometido na última aula, nós vamos chegar até a Câmara Municipal. E para isso nós estamos dando nossos passos para melhor compreensão. Então nós temos agora os três poderes municipais, no nosso caso, que é um reflexo dos três poderes federais, estaduais e então os municipais. Certo? Nós temos então os três pilares principais que regem a sociedade, que dão à sociedade a direção necessária para acontecer uma gestão, para acontecer um governo. Primeiro, nós temos o judiciário, nós temos o executivo e nós temos o principal deles, que é o legislativo. Então nós vamos compreender como que funciona esses três poderes para que possa dar realmente uma sustentabilidade de governo, para que possa dar à sociedade tudo aquilo que ela paga em impostos. Cai na mão desses três poderes o imposto que você paga. Vou dar uma repassada bem leve na questão, por exemplo, do poder judiciário. O poder judiciário é aquele que cobra do executivo. E é só isso que tem feito, cobrar do executivo. O judiciário não toma decisões como, por exemplo, se o governo não manda verba para a prefeitura, o judiciário não fala nada, mas cobra o que a prefeitura não fez porque não mandaram a verba. Fica difícil para o executivo funcionar desse jeito. Fica muito difícil. Não há, por exemplo, nós tivemos um juiz de primeira instância, um juiz dentro de uma cidade, apenas fez o que fez hoje no país. Por que que o judiciário também não toma decisões nessas questões de onde o seu imposto não é repassado para as prefeituras? Mas fica muito fácil para o judiciário vir cobrar o que a prefeitura não faz. Então tem uma deficiência enorme e mais uma carga enorme que cai em cima do judiciário. Do executivo? Quantas vezes o executivo tem que disponibilizar verbas que estão para isso, para aquilo, para a sociedade, para poder atender o judiciário? Então já começa uma falha para o executivo, mais um peso para o executivo, onde o próprio judiciário não toma decisões. As decisões dos direitos do executivo de receber o imposto. Isso dá ao executivo mais uma carga. Existe uma frase, 400 anos antes de Cristo, de Platão, um aluno de Sócrates, volto a repetir, uma frase de 400 anos antes de Cristo. O castigo dos bons é deixarem os maus governados. O castigo dos bons é não entrar na política, não estar consciente dentro da política, e nisso os maus vão dominando a política. E nós tivemos uma grande realidade hoje em 2018, né? Ontem em 2018, hoje nós estamos em 19, mas em 2018 o que foi? Um ideal se proliferou pelo país, um ideal político que não foi dando certo, foi acabando com as verbas do país, mas chegou um ideal onde todos os bons se uniram e tirou isso do poder e tentou colocar agora uma nova forma de pensamento, uma nova forma de ideal. Então, essa questão do dinheiro ser o que move a política é um detalhe. E ser a ideologia que faz a política é outro detalhe. O ideal faz a política. Os bons têm que se unir. Os bons têm que estar principalmente dentro então de um partido, aonde vai ser resolvido as coisas, aonde nós vamos poder
idealizar quem serão esses bons que irão estar dentro da política. Sendo assim, a Câmara Municipal de Fama vem nesses 70 anos dentro de um esquema único, que nós já falamos sobre isso, a questão do coronelismo. Vocês assinam, quem decide é o executivo. Mas é preciso repartir funções, é necessário o trabalho incessante de um vereador. Ele precisa estar consciente do que ele precisa trazer para a cidade, e não só assinar e ficar o executivo de Fama desesperadamente em buscas de grandes ou pequenas, ou seja o que for, dinheiro, obras. Precisa repartir os poderes. Se a Câmara não busca nada, o Judiciário cobra e o Executivo fica no meio, até quando isso não dá mais para aguentar? Não é uma política moderna, não estamos dentro de um mundo moderno. Agora nós vamos falar então da Câmara. O que é a Câmara Municipal? Por que da Câmara Municipal? Que disputa é essa? 9 integrantes para ver a sociedade contra um integrante no Executivo. O que é essa relação? Por que essa relação não está dando certo dentro de Fama? Não é à toa que eu estou aqui no nosso monumento, na nossa pedra fundamental, digamos assim, que passou pela Câmara em 1949 para ser construído. Foi uma Câmara que resolveu construir esse movimento, esse patrimônio municipal, essa pedra fundamental da fundação de Fama, da nova Fama, né? Então, por isso que nós estamos aqui nesse lugar. A Câmara de Vereadores, o que ela representa, né? Aí eu ponho a pergunta aqui, ó. A maior poder... Ô, ignorância! Então eu volto agora, nós saímos lá da Antiguidade, 400 mil anos antes de Cristo, e vamos falar de Niccolo Maquiavel, o Papa da política. Século XIII, e todos os políticos no planeta Terra têm consciência, principalmente do livro dele que chama O Príncipe, de Maquiavel, né? Onde Maquiavel deixa bem clara a coisa. Para que possa acontecer coisas novas, é preciso saber do passado o que estava acontecendo. Se você não aprender com o passado, você não dá um próximo passo. E é o que vem acontecendo em Fama. 70 anos sem dar um passo à frente. Assim é a Câmara, assim será a Câmara. Até quando? Como que a cidade vai poder aguentar, né? E nós temos alguns outros itens que nós vamos então começar a nos inserir mais dentro da Câmara e ver quais as funções que os vereadores têm que ter. Porque é muito fácil alguém falar, o vereador só assina, tá, mas por quê? Eu tenho que colocar esse pauta para vocês. Então vai ser a nossa terceira aula. Finalmente nós vamos entrar dentro da Câmara e ver o que um vereador realmente tem que fazer. E os nossos vereadores do Partido Socialista Brasileiro estarão conscientes e serão treinados pelo partido a ter essas funções, a dividir essas funções, porque não há uma divisão, está tudo em cima do Executivo. Nós vamos continuar então na nossa terceira aula. Muito obrigado.